Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite da casa para nos encontrarmos aqui nessa noite, falando de um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, intitulado O Desprendimento dos Bens Terrenos. A mensagem foi ditada pelo Espírito Lacordaire em 1863 e se faz extremamente atual para todos nós. É uma mensagem em que Lacordaire vai trazendo ali para nós a importância, o nosso dever em relação ao desprendimento, ao apego, a esse desapego, para que nós tenhamos de fato, para que nós consigamos de fato evoluir. Será que nós somos realmente desprendidos dos bens materiais? Isso significa então que eu não preciso dos bens materiais para viver? Qual seria essa diferença entre o que é necessário, supérfluo? O que eu devo objetivar, o que eu devo almejar com a minha encarnação? Eu posso desfrutar dos bens materiais, eu posso usufruir desses bens materiais que nos são ofertados aqui? O que caracterizaria um excesso? Então são diversas questões que são ali apresentadas, que são colocadas, reflexões que nós devemos fazer no dia a dia. No momento em que nós nos deparamos na nossa vida cotidiana com uma situação desse tipo, devemos nos questionar se estamos agindo da maneira correta. E justamente eu gosto de começar com um caso que eu busquei lá na obra A Vida Escreve. Eu lembro dessa história, dessa anedota, desde quando eu era criança e minha mãe lia para mim esse livro, A Vida Escreve, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Está lá na primeira parte, que se intitula O Colar de Pérolas. Então eu queria trazer essa historinha para a gente contextualizar antes de entrarmos na mensagem propriamente dita. E ela se passa numa instituição espírita, em que Dona Olinda ela suplicava à sua avó, já desencarnada, para que a avó do plano espiritual a ajudasse a fazer o Natal das criancinhas. Época natalina, crianças ali com dificuldades financeiras, passando por necessidades materiais, não tinham muitas vezes alimentos em casa, e ela queria fazer ali naquela instituição espírita o Natal para aquelas crianças. E ela pedia para que a avó, em espírito, a acompanhasse, para que a avó não a abandonasse naquele momento. E então, Dona Olinda vai para a instituição na qual ela era responsável pelas aulas relativas à moral cristã, e ela buscava essa cooperação das pessoas mais abastadas. Ou seja, ela buscava a cooperação daquelas pessoas que possuíam recursos financeiros para auxiliá-la a realizar esse Natal para essas criancinhas. E então, ela pedia à sua avó que estivesse ali ao lado dela. E era então o sábado, e ela precisava de alguma forma de conseguir essas contribuições. À noite ela estava ali de volta, cheia de promessas para aquelas crianças, para aquelas famílias, mas não tinha nenhum recurso de substância que pudesse então auxiliar na elaboração daquela confraternização, daquele momento para aquelas crianças. E ela se queixa, Dona Olinda se queixa junto do marido, do filho, dizendo a respeito da dureza que ela encontrava no coração daquelas pessoas que
não auxiliavam-na a fazer o Natal dessas criancinhas. Então ela fala para o marido, fala para o filho e vai então se repousar. No dia seguinte, Dona Olinda então estava lá falando no templo espírita e falava ali para diversas crianças. É colocado na obra 6 dezenas de crianças subnutridas e maltratadas. Ou seja, 60 crianças ali subnutridas, passando necessidade material, não tendo ali do que se alimentar, e Dona Olinda estava ali falando para aquelas crianças sem saber como fazer aquela confraternização natalina. E então, logo em seguida, enquanto ela falava, enquanto ela estava ali pregando a respeito da caridade, a sua filhinha chega, de 6 aninhos, chega, adentra a instituição, trazendo no colo um colar de pérolas, um valiosíssimo colar de pérolas naquele momento. E na hora que Dona Olinda vê a criança, a sua filha, com aquele colar que havia pertencido à sua avó, que havia sido fazendeira muito abastada em outros tempos, ela sente um choque, porque aquela era uma joia preciosíssima para Dona Olinda, era a lembrança que ela possuía da sua avó. Como ela poderia deixar aquele colar ali na mão da sua filha naquele momento? Ela guardava aquele colar como se fosse uma espécie de relíquia nos guardados mais íntimos de Dona Olinda. E então ela interrompe o que ela estava falando naquele momento, corre para alcançar a criança, que naquele momento já se encontrava rodeada de diversas outras crianças, curiosas para ver o que é isso que você está trazendo. E começam a pegar ali, a tentar olhar, e na hora que Leia, a criancinha, percebe que Dona Olinda, sua mãe, estava olhando-a com um olhar de reprovação, ela se enche de medo. E ela corre ali no meio das cadeiras com o colar de pérolas na mão. E aí o colar agarra em uma superfície e arrebenta. E as pérolas se espalham pelo chão. Nesse momento, Dona Olinda fica muito desapontada e vai então corrigir a filha. Por que você trouxe esse colar aqui? Olha o que aconteceu. Então ela já vai no intuito de corrigir a filha. Exatamente nesse momento, ela vislumbra a sua avó em espírito. E nesse momento ela entende. Ela se comove e chora. E a avó diz para ela: filha, você não me pediu auxílio para as crianças? Como pôde reter essa joia por tanto tempo diante de tanta necessidade? E então, naquele momento, todas aquelas pérolas deram então às crianças o Natal mais feliz de suas vidas. Então essa história mostra para nós que Dona Olinda, mesmo lá pregando a respeito da caridade, solicitando o apoio dos demais, esquecera-se de que aquela relíquia que ela considerava tanto estava ali guardada, sem utilidade alguma, estava simplesmente guardada como memória da sua avó, e que ela poderia utilizar-se desse bem material para trazer alegria e felicidade a tantas criancinhas que ela gostaria tanto de fazer. Então ela precisou, e ela pede esse apoio para a avó. E a avó ajuda a enxergar isso, a entender
como ela própria poderia fazer o Natal das criancinhas, o Natal mais feliz da vida delas. Então, muitas vezes, nós nos deparamos em situações semelhantes. Não raro, nós estaremos diante de situações parecidas, em menor grau, em maior grau, a depender de cada um, mas sempre teremos essa oportunidade de auxiliar. E devemos orar, devemos rezar, pedir para que saibamos reconhecer a oportunidade de auxiliar. Porque a oportunidade está sempre ao nosso lado, mas muitas vezes a gente não tem olhos para observar, para se compadecer do sofrimento alheio. Muitas vezes temos essa dificuldade, não percebemos. E é justamente aí que precisamos de dirigir os nossos esforços e as nossas atenções. E temos, de fato, a oportunidade aqui, quando encarnamos, de desfrutarmos dos bens terrenos. Estamos aqui, muitas vezes, estamos aqui encarnados, muitas vezes em situações, cada um no seu grau, mais favoráveis, menos favoráveis, e temos a possibilidade de desfrutar desses bens terrenos. E eu estava, esse final de semana, no domingo, num seminário que teve sobre mediunidade lá em Visconde do Rio Branco. E eu achei muito interessante uma fala, uma analogia, feita pelo orador, o Gustavo Ramalho, quem estava falando lá, e que eu vou repetir aqui, que eu achei muito interessante quando ele coloca o seguinte ponto: se nós temos crianças pequenas em casa e moramos no 10º andar, e a casa é cheia de janelas, de varandas, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente coloca tela nas janelas, nas varandas, para evitar a queda daquela criança. E ele faz uma analogia com nós, espíritos ainda infantis, aprendendo a lidar com o poder, com a fama, com beleza, com dinheiro. E justamente por isso, os espíritos mais nobres, os espíritos mais elevados, quando nós reencarnamos aqui durante o nosso planejamento, colocam essas telas de proteção para que nós não venhamos a sucumbir em provas como, por exemplo, poder, muito dinheiro, muitas fortunas, muitos bens, e a gente muitas vezes se revolta sem sabermos o que tais provas poderiam nos levar a quedas que gastaríamos diversas e diversas reencarnações para podermos corrigir. Então a revolta com Deus é semelhante a uma criança revoltada com o pai ou com a mãe que colocou aquela tela ali para que impeça a queda daquele serzinho. Somos nós aqui encarnados muitas vezes revoltados com Deus pela nossa atual condição. Não que não devamos agir para nos melhorar, não que não devamos agir para melhorar a situação na qual nos encontramos, mas ao mesmo tempo também não adianta a rebeldia, a blasfêmia, a simplesmente querer culpar a Deus ou os espíritos pela nossa atual condição. Eu não julgar. Então, adentrando aqui na mensagem, Lacordaire fala da seguinte forma: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar
pela senda do aperfeiçoamento. Então, o Lacordaire nos traz aqui uma mensagem com o intuito de nos auxiliar nesse avanço moral, a entender, de fato, essa necessidade do desprendimento, porque, conforme ele mesmo coloca, o apego, o amor aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos para o nosso adiantamento moral e espiritual. Esse apego, isso de acharmos que aquilo que é meu e ponto, esquecemos de que nem mesmo essa folha de papel será uma folha de papel amanhã. A partir do momento que ela vai para um destino final, por exemplo, se ela for queimada, se ela for para um local onde ela vai ser depositada como lixo futuramente, a matéria está em constante transformação. Então, nada do que eu digo aqui, eu tenho isso é meu. Não, é empréstimo de Deus para que possamos fazer a melhor obra possível. Não é meu. Eu estou utilizando, usufruindo daquilo para o bem de todos. Pelo apego com esses bens materiais, conforme ele coloca, a gente acaba destruindo a nossa faculdade de amar. Olha como que isso é profundo. Pelo apego, a gente acaba destruindo a capacidade de amar. Quantas vezes damos mais importância a um determinado bem material do que ali aquela convivência com o outro. É o amor que o outro precisa de receber algo, mas não, eu preciso de amontoar esse tesouro aqui e eu não vou auxiliar. A gente acaba bloqueando a nossa capacidade de amar. E ele fala: sejamos sinceros, proporciona à riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta toda florida, não tem lá dentro um réptilzinho oculto? E ele fala: compreendo bem a satisfação daqueles que trabalham e conseguem, por meio de um trabalho honrado, de um trabalho assíduo, conquistar ali uma fortuna, conquistar ali os bens materiais. Entretanto, tem uma distância muito grande entre essa satisfação e aquele apego que paralisa e asfixia a nossa capacidade de sermos caridosos para com os nossos semelhantes. Daí tem uma distância muito grande entre uma coisa e outra. E ele coloca que essa satisfação em relação ao trabalho, aquilo que conseguimos cada um de nós conquistar com o nosso esforço e com honestidade, é louvável, mas é muito diferente desse sentimento de apego. Então ele fala aqui, continua: quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, nunca devemos nos esquecer de que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Nada na terra nos pertence, nem mesmo o nosso corpo. Também é ferramenta. E da nossa ferramenta, o que a gente vai fazer? Depende de cada um de nós. O que nós vamos fazer aqui? Auxiliar ou vamos simplesmente buscar satisfazer os nossos desejos? E que quando vamos dando corda e quando vamos alimentando os nossos desejos, ainda por sermos seres falíveis,
acabamos enveredando por caminhos desastrosos e gastando séculos e séculos para reajustar o nosso passado. E ele fala aqui ainda: quando alguém nos empresta uma determinada quantia, a gente não devolve essa quantia para aquele nosso amigo? Pois bem, Deus é o amigo celestial que empresta a riqueza e que Ele não quer nada mais do que o amor e o reconhecimento dessa pessoa para quem Ele emprestou essa riqueza. Mas Ele exige também que, ao seu turno, este que recebeu essas propriedades dê aos pobres, auxilie aqueles que necessitam. Porque todos somos filhos de Deus, uns passando pela prova da pobreza, outros passando pela prova da riqueza, e assim precisamos de nos auxiliarmos uns aos outros. Então, nós muitas vezes nos deixamos apegar a uma riqueza que é perecível, que é passageira. E a gente coloca ali toda a nossa força, todo o nosso esforço, e eu não posso perder isso, não posso perder isso. E de alguns anos para frente a gente desencarna e deixamos tudo aí. Muita verdade tem nisso, a gente escuta direto, no dia a dia, pessoas falando: dessa vida a gente não leva nada mesmo, vamos deixar tudo aqui. E será que a nossa conduta está alinhada com esse pensamento? Não é querendo julgar ninguém, é cada um olhando para dentro de si. É eu me analisando, porque quando a gente pega esses temas para a gente falar, a gente faz uma autoanálise. Será que eu estou fazendo isso daqui direitinho? Será que eu estou apegado demais aos bens materiais? Será que não? Será que sim? E a gente começa a se avaliar. Então o intuito é justamente esse, que a gente faça uma reflexão sobre nós mesmos e não sobre o outro. Porque se a gente chega e depois começa: mas estudei lá no centro falando a respeito do desprendimento e eu sei que você tem muito apego. Aí a gente começa a deturpar, a gente começa a perder a oportunidade de olhar para dentro de si, de olhar para nós mesmos. Então, quando a gente utiliza dessa riqueza de maneira inadequada, simplesmente para atender aos caprichos e aos excessos, estamos sendo depositários infiéis. Deus nos confia e nós utilizamos de maneira inadequada. E a gente tenta se iludir. Em diversos momentos, a gente acaba se iludindo. E Lacordaire diz aqui para nós que em vão estamos procurando nos iludir. Porque muitas vezes a gente fala que eu estou economizando para que os meus filhos possam usufruir disto no futuro. E aí começamos a chamar isso de economia. Ele coloca aqui da seguinte forma: em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. E aí ele dá um exemplo: um pai de família se abstém de praticar a caridade, por exemplo, economiza, amontoará ouro para, segundo ele, deixar para os filhos a maior soma possível de bens e dessa forma evitar com que os filhos caiam na miséria. E isso é justo
e paternal. E ele diz: ninguém pode censurar. Mas será que ele só está pensando exatamente nesse bem que ele vai fazer para o filho? Ou será que não tem ali um egoísmo escondido? Será que nesse pensamento em vou amontoar todo esse tesouro aqui para o meu filho, será que é simplesmente pensando no filho? Ou existe aí então alguma espécie de egoísmo? E ele continua: mas sempre será esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego aos bens materiais? E aí ele fala também: será que dessa forma, agindo dessa maneira, dizendo ali que está entesourando todo aquele montante para o filho, ele está ensinando o filho a ser caridoso? Guardando mesmo o supérfluo, esse pai de família está ensinando o filho a caridade? Ou isso que ele pensa estar fazendo o bem, na verdade está tornando o filho ainda mais egoísta? Acaba por endurecer o coração daquela criança. Acaba não ensinando o que o Cristo nos pede. Então, precisamos de atenção, porque muitas vezes a gente tende a querer justificar o nosso comportamento, a querer esconder o que de fato estamos sentindo. Há um homem que muito haja trabalhado e acumulou os bens, a gente vê, muito nós escutamos falar que quando o dinheiro é ganho, melhor se reconhece o valor. Ou seja, aquele que batalhou, que lutou, que se esforçou e conseguiu juntar uma determinada quantia, determinados bens materiais, ele vai conhecer o valor, todo o esforço que ele teve para batalhar, para conseguir aquilo, ele reconhece o esforço que fez. Quando ele pratica a caridade, dentro ali dos seus conhecimentos, sabendo o esforço que ele teve para conseguir, e ainda assim pratica a caridade, reconhecendo todo o valor daquele dinheiro, maior é o merecimento dele do que aquele outro que já nasceu em uma circunstância mais abastada e não conhece ali todo o sacrifício, toda a luta para obter aqueles recursos e ser capaz de auxiliar. Entretanto, se esse mesmo homem que batalhou, que lutou e conseguiu essa condição, ele se recusa a fazer a caridade, da mesma forma, ele coloca aqui, maior a sua responsabilidade, entre aspas, maior a sua culpa, caso ele não ajude, porque ele sabe, ele vivenciou toda aquela dificuldade nos períodos iniciais ali de sua carreira, por exemplo. Ele vivenciou, ele passou por necessidades materiais e agora que ele possui, ele não ajuda o seu semelhante. Então, mais culpado ele é também. Da mesma forma que se ele ajuda, ele tem ali o seu reconhecimento diante de Deus, caso ele não ajude, ele também tem que arcar com essa postura, com essa atitude,
pois ele conhece a dor do outro e ainda assim não ajuda, não auxilia. Infelizmente, tem sempre junto desses que amontoam essas fortunas um sentimento junto de todo esse apego. Sempre há nesse homem o sentimento de orgulho. Ainda somos orgulhosos. Não dá para dizer ainda de uma pessoa que não possua, que já tenha vencido o orgulho, a vaidade. Mas precisamos de reconhecer isso e dirigir os nossos esforços para que consigamos melhorar, evoluir espiritualmente. E aí, Lacordaire coloca um ponto muito interessante aqui, quando ele fala que é comum a gente ver este ambicioso, esse personagem, esse indivíduo muito ambicioso que quer vencer na vida a todo custo. A gente costuma ver esse indivíduo trazendo ali uma narrativa para aquelas outras pessoas que lhe pedem assistência. Por exemplo, faça da mesma forma que eu fiz. Você está aqui hoje precisando porque você não agiu da mesma forma que eu agi. Começa a fazer assim que vai dar certo. Faz dessa forma. Se eu conseguir, por que você não vai conseguir? E isso denota o orgulho. Ele coloca aqui para nós: segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que ele conseguiu acumular. Esse orgulhoso pensa que apenas porque ele agiu daquela maneira, ele sozinho conseguiu alcançar aquele estágio, esquecendo-se completamente da providência divina, da confiança que lhe foi depositada para usufruir daquela riqueza para o bem de todos. Então é muito comum a gente ver isso. Então, quando nos pegarmos nessa situação, passamos a entender a oportunidade do auxílio, sem julgar a atitude do outro. Vejamos isso como uma oportunidade de auxiliar. É óbvio que podemos incentivar o outro ao trabalho, é óbvio que podemos ofertar oportunidades de trabalho. É justamente isso que também se trata a caridade. É buscar erguer o outro, ofertando oportunidades para que ele próprio progrida, sem depender de ficar ali no dia a dia dependendo dos recursos materiais. Mas não nos cabe o julgamento. Não nos cabe achar que o outro está naquela posição simplesmente porque ele não fez da mesma forma que eu fiz. Cada um enfrenta uma realidade, cada um enfrenta as suas dificuldades internas. Não nos cabe julgar a pessoa, o indivíduo. Nos cabe auxiliar o quanto pudermos. E cada um vai saber o quanto pode. Cada um vai fazer a sua reflexão íntima e entender o quanto pode auxiliar. Lembramos que nós não conseguimos nada sozinhos. Lembrando que tudo vem de Deus. E há aqueles também que esbanjam a riqueza. Esbanjar a riqueza não é desprendimento. É diferente. Aqui, Lacordaire deixa muito claro para nós que aí já entramos no campo do descaso e da indiferença. Deixamos aí de aproveitar a oportunidade de empregar a riqueza
para o bem de todos. E busca-se apenas empregar toda essa fortuna no sentido de satisfazer as próprias necessidades físicas. Esquecemos do nosso compromisso quando aqui reencarnamos. Esquecemos do que nos comprometemos em fazer, em empregar esses recursos materiais. Porque o mundo nos distrai. Quando chegamos aqui, ficamos vislumbrados com a tecnologia, com os avanços da ciência, com a modernidade, e queremos cada vez mais. E esquecemos da simplicidade, esquecemos de voltar para a simplicidade no dia a dia. Uma conversa afetuosa, tomar um café da tarde juntos. Esquecemos desses bons momentos e queremos buscar sempre mais. Asfixiamos essa capacidade de amar pela rigidez que temos que ter em buscar cada vez mais o supérfluo, em buscar cada vez mais amontoar esses tesouros na terra, onde a traça irá corroer. Então, esses também que esbanjam a riqueza não contribuem com 1 centavo sequer para prestar um serviço aos seus semelhantes. Então, precisamos de ficar atento a esses pontos. Deus nunca se esqueça, Ele coloca aqui para nós, que quando Deus vos desferir um golpe, entre aspas, nunca esqueçais de que ao lado da mais rude prova, Deus também coloca sempre uma consolação. Então, seja qual for a prova pela qual estejamos passando, Deus sempre coloca uma consolação ao nosso lado. Vejamos a doutrina espírita para nos auxiliar. Vejamos todos os amigos que possuímos para nos dar apoio nas mais difíceis provas pelas quais nós passamos. Mas que tenhamos olhos de ver, ouvidos para ouvir, que saibamos reconhecer nessas provas a oportunidade para o engrandecimento. E lembremos sempre de que, conforme o próprio Cristo nos disse, o meu reino não é deste mundo. Deus não ordena a nenhum de nós que venhamos a nos despojar daquilo que possuímos. Seria um outro extremo. Então eu vou me despojar de todos os meus bens materiais, eu vou doar tudo e acabo ficando condenado. Por outro lado, conforme ele coloca aqui, as necessidades de pedir, sendo então ali, eu não quero essa riqueza, eu prefiro pedir. E aí você acaba eximindo-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Então seria rejeitar a riqueza? Não, não é isso. Aí nós iríamos para um outro extremo. Não é também rejeitar a riqueza. Se ela lhe foi confiada, é para, então, aproveitar essa oportunidade, aproveitar esses benefícios que podem ser gerados por meio dessa oportunidade, dessa riqueza. Mas gerindo-a com critério. Sabendo, olha que interessante, sabendo prescindir dela quando não a tem,
Ou seja, prescindir no caso de não precisar, né? Então, sabendo, quando eu não a possuo, entender que ela não é imprescindível. Se eu não a possuo, eu também tenho que entender que ela não é imprescindível para mim. Agora, se eu a possuo, é saber empregá-la, não dando maior importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. Porque senão, nós nos esquecemos, passa tão rápido a nossa encarnação, e quando chegamos ao final da vida material, observamos quantas oportunidades deixamos de ajudar. Quantas oportunidades ficaram para trás. Mas teremos uma outra oportunidade, uma nova existência para buscar acertarmos. Mas vamos buscar acertar agora. Quantas e quantas nós já não estamos errando. Nós já não nos equivocamos. Vamos buscar agora acertar. Lembremos sempre, nessa prova da riqueza, de pedir, conforme é colocado: meu Deus, Tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a Tua santa vontade. Porque é difícil não nos perdermos nessa prova. Coloca-se ali então, confia a um determinado indivíduo um montante grandioso para que ele saiba gerir, para que ele saiba tirar o proveito melhor ali para todos ao seu redor. Não é fácil. A possibilidade de queda é muito grande. Então lembremos sempre de orar por aqueles que estão no poder, por aqueles que possuem essas condições, para que também não venham a cair, para que venham ali a cumprir aquilo que está planejado na sua encarnação. E Lacordaire fecha da seguinte forma: aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, ele coloca, da seguinte forma: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Então isso resume esse ensinamento. Tudo o que ele nos passa está resumido aqui nessas palavras. Se não temos essas condições abastadas, que não venhamos a invejar aqueles que a possuem. Porque a riqueza não é necessária à felicidade. Quantas pessoas em condições afortunadas nós não vemos, infelizes, tristes, passando por problemas. Isso não é exclusividade daqueles, não é uma questão de que possuir ou não possuir. Nós vemos a depressão, por exemplo, atingindo pessoas de diversos níveis sociais, de diversas classes sociais. Independente do nível financeiro, do poder aquisitivo daquela pessoa, nós vemos ainda situações dolorosas. E entender que, caso venhamos a possuir, que a gente entenda que vamos ter que prestar contas do que nós fizemos, daquilo que nos foi confiado. Uma mensagem de 1863.
E nós, até hoje, temos dificuldade de reconhecer, de nos analisarmos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem Entre o Berço e o Túmulo, coloca aqui algumas observações para nós, muito interessantes e que falam diretamente com isso, com esse tema. Ele fala da seguinte forma: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que inspirou aquele monumento, a construção daquele monumento, esse brilha eternamente na alma do artista. O monumento pode se desconfigurar, mas aquele ideal que estava ali, que está ali brilhando dentro da alma do artista, esse nunca se apaga. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega é imortal. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Então, o que Emmanuel fala aqui para nós? Para que nós não nos apeguemos demais à carne transitória. A infância hoje, amanhã a mocidade, em seguida a madureza e a velhice. Então, todos os adornos, as joias, conforme o colar de pérolas que falamos no início, que nos orgulhamos hoje, futuramente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve vai passar a servir a mão de outras pessoas. Mãos diferentes da tua. Então, a frase que eu tirei aqui, para que a gente reflita sempre a respeito é: usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Olha a profundidade disso. Usar dos recursos que nós observamos no dia a dia para que possamos entesourar de fato aquilo que nos eleva a alma. A bondade, a caridade, o amor ao próximo. Aí sim, porque quando empregamos a riqueza com amor, aí sim estamos cumprindo o propósito que Deus nos pede. Aí sim estaremos seguindo aquilo que o Cristo nos pede. Joana de Ângeles ressalta aqui para nós a respeito dessa necessidade de agirmos, de empregarmos a postura do amor diante da riqueza. Lá no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana retrata que, através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar-se à riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam todos os seres com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos, alterando as paisagens íntimas através das conquistas que lhes são apresentadas. Então, conversa com isso que Emmanuel está falando aqui para nós. Porque entre o berço e o túmulo, nós usufruímos, melhor dizendo, não possuímos, nós detemos por um determinado período de tempo, detemos o usufruto da terra com o fim de nos aperfeiçoarmos. Esse é o objetivo. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres
e das coisas, as pessoas. Não nos agarremos também a isso, não nos apeguemos a isso também, achando que detemos posse do outro. Isso também é apego. Então, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, aí sim vamos acumular na alma as riquezas para a vida eterna. Aí sim, são esses os tesouros que precisamos de amontoar. É aquilo que eleva a nossa alma, é o que de fato levamos aqui dessa nossa encarnação. E para finalizar, eu gosto geralmente de fechar o estudo, de encerrar com alguma canção, com alguma prece. E como estamos falando aqui a respeito de simplicidade, de apego, eu gostaria de cantar aqui para nós a oração de Francisco de Assis, que tanto toca os nossos corações. Então vamos aproveitar o momento e elevar os nossos pensamentos e pedir ao nosso irmão Francisco de Assis, a Jesus, que possa nos iluminar neste momento. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.